The Boys, episódio 6 da temporada 2, e temos aqui mais uma análise da série que toda sexta-feira aparece com um novo episódio na sua Prime Video. Dessa vez temos um universo de possibilidades sendo criado, ao passo que tudo que faltava para preparar o terreno aí para esse finalzinho de temporada acabou sendo organizado de uma vez por todas. Só que antes de continuar, como vocês já sabem, eu vou precisar de spoilers, ou seja, só fica aqui quem realmente está acompanhando a série episódio a episódio ou não tem problema algum em saber o que vai acontecer antes de acontecer. Então tela preta e aí eu volto com spoilers. Eu vou ter que falar de novo, talvez pela terceira vez só nessa série, mas aqui a gente teve novamente um espelhamento narrativo. É um recurso que vem sendo muito bem utilizado pelo roteiro da série e que agora ficou mais claro ainda, inclusive sendo utilizado em texto. Por exemplo, em uma cena que a Starlight está conversando lá com o Billy, com o Hilt e tudo mais, né, e ela agora está com os The Boys, como eu havia adiantado no episódio anterior. Ela confronta o Billy e diz que o jeitão dele lembra o Homelander, e que aí por isso que ela não tem medo dele, coisa e tal. A ficha cai instantaneamente quando isso é falado, e aí o roteiro corrobora com o crítico aqui, né? O roteiro texto, na verdade, antes o roteiro já vinha corroborando, mas o texto corrobora com esse crítico aqui que vem falando sobre espelhamento narrativo desde o primeiro episódio. Em um triângulo de espelhos, Hilt, Billy e a Starlight segue a mesma lógica do núcleo French, Mother's Milk e Kimiko. Enquanto que a gente vê o Billy tendo que lutar consigo, né, com o seu íntimo, com seus traumas, para aceitar uma super, do lado de lá, isso descamba na relação do French e do Lamplighter, que é o novo personagem aí da série, vivido pelo mesmo ator do primeiro X-Men, só que lá ele fez o Homem de Gelo e aqui ele faz algo relacionado a fogo. O nome dele é Shawn Ashmore. E aí a temática é essa, né? Aceitação de supers, só que fica a pergunta: isso se relaciona com o núcleo do Homelander? É evidente que sim, a gente foi exposto ao plano completo da Stormfront e ficou claro que também passa pela jornada do Homelander, que ele vem encarando uma autoaceitação completa, desde que matou, entre aspas, a si mesmo há 2 ou 3 episódios atrás. O que a Stormfront está em busca, e o próprio Homelander também agora, é uma aceitação total do seu poder que o fará reinar como um deus diante dessa gentalha terrena de pessoas normais. É por isso que a Stormfront segue do lado dele, e agora mais evidente, de maneira que ele não consiga desgrudar, nem mentalmente, nem fisicamente, se é que vocês me entendem. A cena deles transando nesse episódio, enquanto ele esmaga a cabeça de um ladrão, é a bizarrice que faz The Boys ser diferente, ser sarcástico, por aí vai. E depois o comercial, né? Comercial não, quando tá vendo na TV, o Billy já mata. Ih, estão transando. Aceitação também no núcleo do The Deep, que segue a sua jornada dentro da seita. Não só segue, como agora capta o A-Train por caminho que, diante dos segredos que a seita contém dos dois, não tem como eles deixarem de seguir esse caminho, né? Se o A-Train não se encaixa mais no set, assim como o The Deep também não se encaixa, estariam os dois, quem sabe, formando o Grêmio do Renato Gaúcho, ou seja, um grupo de rejeitados que podem, de alguma forma, fazer algum estrago na visão da sociedade para com os supers. Eu ainda mantenho essa ideia que eu venho cantando há, sei lá, 3 análises mais ou menos. A presença do Lamplight na pele de um ator de X-Men vai muito além dessa camada simples e da coincidência. Esse episódio em específico é um debate sarcástico das histórias da turma lá do Professor Xavier, no caso, X-Men. A instituição onde mantinham os supers bizarros em segredo lembra muito o filme Logan. Era mais ou menos isso que estava acontecendo lá. Na verdade, lembra para além da conta, né? Quase que uma cópia. Só que com sarcasmo que The Boys consegue provocar em seus roteiros, em seus textos, né? Além de terem ali seus poderes controlados, vários que estão ali naquela instituição não servem bem à opinião pública com relação aos sups. Como, por exemplo, tem um rapaz que vomita ácido, tem outro que tem um super pênis, né? Que acaba garantindo o humor desse episódio, só que eles não servem bem para a visão, para a imagem dos sups na sociedade. Corroborando com esse assunto, temos Stormfront debatendo raça pura, na verdade, dentro da raça pura. Eu explico, os supers, eles vêm de humanos como a gente, né? E eles veem os humanos como a gente como ralé, mas também nutrem o mesmo sentimento para com outros supers, né? Para com outros humanos que têm poderes.
Ou seja, a Stormfront vê no Homelander a raça perfeita, concordando perfeitamente com o estilo ariano forçado do personagem principal aqui da série. Não à toa, a Stormfront ela é alemã, né? E todo respeito ao povo alemão, mas também não dá para negar que foi de lá que esse lance de eugenia ganhou os livros de história, né? Apesar de que eugenia era algo amplamente discutido em vários outros países do mundo naquela época. Mas enfim, fica aí o meu respeito ao povo alemão, só que The Boys não teve, né? Como eles não respeitaram, eu tenho que trazer essa mensagem aqui. Lembremos, X-Men debate constantemente exatamente isso, raça. Fora a ideia de aceitação e também como alguns mutantes são renegados pelos próprios mutantes. Basta ter um poder mais bizarro para as condições normais, digamos assim, de viver em sociedade mesmo como mutante, não acontece. Ou seja, é exatamente o que esse episódio está falando aqui. Voltando um pouco e falando também um pouquinho mais do Billy, ele pegou uma arma e quase mata a Starlight, mas só que todo o trabalho do episódio anterior surtiu efeito aqui. Em cima da hora ele refugou e a sua sobrancelha levantada caiu, literalmente. Lembra que eu falei disso antes? Literalmente a sobrancelha dele que estava assim, caiu, e ele ficou com uma cara sentimental, quase nos levando a crer que ele estava sentindo carinho pela personagem, pela Starlight. Sem o episódio anterior, sem descobrirmos mais sobre o seu passado, nenhuma ação dele nesse episódio faria sentido, parecia jogada do céu. Nem ele deixar a Starlight viva, muito menos ele parar uma missão importantíssima para salvar a vida do Hilt. Na real, não sendo pela presença da Starlight, o Hilt ele parece inútil. E o Billy ele sabe disso. O Hilt não vai ajudar na luta, ele não vai ajudar em vários cantos. Como também sabe que a utilidade dele está no que não pode ser visto, no caso, a humanidade daquele grupo, né? A manutenção da humanidade daquele grupo de desajustados, de desorganizados. O Hilt ainda é o mais humano de todos que estão presentes ali, coisa que os próprios Billy e Starlight usam para falar dele quando ele tá ali na cama do hospital. O desodorante, o remédio que ele passa nas assaduras, são coisas que não fazem parte de uma história fantástica. Só que o humano Hilt faz com que essas coisas sejam relembradas. E o Hilt presente pode fazer com que isso aconteça cada vez mais, garantindo a humanidade da Starlight, do próprio Billy e dos demais integrantes do grupo. Como eu adiantei na abertura dessa análise, o episódio veio para organizar pontas soltas para o fim da temporada e de quebra deu uma possibilidade enorme para o porvir da terceira temporada. De um lado o Homelander e a Stormfront, do outro A-Train e o The Deep, né? Correndo por fora. A gente tem a Maeve e finalmente o antagonismo da dupla de vilões cada vez mais unidos. 3 Supers, o Lamplight, a Starlight e a Kimiko com os The Boys. Estando prontos para o enfrentamento, eu prevejo um embate absurdo, pelo menos ali no finalzinho do último episódio. Teremos mortes e eu acredito que explorar o passado do French tão tarde na temporada vai fazer sentido para esse final. Ele não vai deixar, eu acredito, mas nenhum amigo morrer. É um belo conflito que ele tem, uma bela amarra que ele tem em sua vida. A gente vai ter que esperar para ver como que o embate vai se desenrolar, só que existem 2 desequilíbrios nesse impasse. Um deles é a Maeve, né? E a sua atuação com a evidência do avião, coisa que aconteceu lá no primeiro episódio da série e que coloca a namorada da Maeve muito a perigo. Quando ela descobre a evidência, a meu ver, só deixa mais firme ainda a posição de que agora a Maeve precisa trazer tudo a público e precisa ser ela em si. Digo mais, tem que fazer isso antes da sua querida companheira fazer, porque ela vai fazer. E se ela fizer as claras, no afoito, como ela parece ser, praticamente decretará a sua morte ou um perigo que vai tirar a Maeve ali do foco central dessa temporada. Voltando só um pouquinho porque eu esqueci de falar sobre a deixa para a próxima temporada. É meio óbvio, só que com tantos superpoderosos soltos, o cardápio pro The Boys, pro roteiro de The Boys ficou vasto pro que está por vir. Ao deixar a Eleven ali da vez se soltar, né, praticamente livre, criaram um vilão à altura para que os The Boys tenham como agir, tenham sobre o que agir. Porém, perceba também, eu não sei se ela desgosta de seres humanos não, viu? Eu não sei não. Acho que ela desgosta mais de superpoderosos do que dos humanos em si. Acho que se conversar direitinho com ela, pode ser uma forte aliada. Ela é poderosa, né? Porque até alguns supers se escondem de medo. Afinal, não há fogo que resolva telecinese e também o Homelander não estava ali para quebrar as mãos dela como fez com o irmão da Kimiko. Ou melhor,
Será que isso funciona com ela? Acho que ela parece um pouquinho mais poderosa do que ele. No fim, talvez esse seja o melhor episódio dessa temporada. Depois do 5º episódio, a série engrenou. Na verdade, depois do 4º episódio, a série engrenou para colocar os seus personagens onde eles precisam estar, a fim do fechamento da temporada ter potência. Se lá no 2º ou 3º episódio eu reclamei que não tem por que pedir pressa para uma série que já tem uma 3ª temporada confirmada, após o 4º episódio, mais especificamente no 5º e agora decretado pelo 6º, essa percepção não tem mais sentido. Ela ganhou ritmo, mais do que velocidade, eu diria, e sabe muito bem, ou melhor, está sabendo muito bem o que pretende fazer com cada um que está ali em cena, ali naquele contexto. Até mesmo o French, que estava bem sumido e quase descartado nessa temporada, teve a sua utilidade sendo resgatada e o seu passado sendo explorado. O microsalto temporal que houve entre o episódio 5 e o episódio 6, por mais que tenha tornado confuso o início desse 6º episódio, fez muito bem para a série. Fez muito bem para a gente sentir que os finalmente desse arco estão realmente chegando e que grandes possibilidades e caminhos fazem esses finalmente serem esperados mais do que eram esperados ali nos 3 primeiros episódios. De novo, belíssimo episódio, belíssimo roteiro. Tô adorando o encaminhamento da série. Eu fico por aqui, só que sexta-feira que vem eu volto falando novamente de The Boys. Até lá, toda segunda-feira eu falo sobre Lovecraft Country, série da HBO, e ao longo da semana eu falo de outras estreias que vêm acontecendo de filmes e séries Netflix, Prime Video, uma vez que ainda não estamos indo ao cinema. Tem conteúdo crítico e analítico aqui para quem curte cultura pop, vários vídeos e por aí vai. E Mandaloriano, né, tá chegando por aí, então quem é fã de Star Wars, fica aqui pelo canal também. Chega, já falei demais, até semana que vem com mais um vídeo. Um forte abraço em todos, até a próxima e tchau!